pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e assim como nós fizemos com a trilogia Prime Wars, hoje nós estamos aqui gravando um vídeo sobre a trilogia War for Cybertron, uma série que é amada por muitos, mas também odiada por muitos. Bem, logo de cara eu já gostaria de deixar bem claro que esse vídeo tem uma proposta crítica, mas mesmo assim ainda se trata da minha opinião pessoal com base na minha experiência com essa produção em específico. Então não levem tudo que eu disser aqui como uma espécie de verdade absoluta, até porque se trata de uma questão de gosto pessoal. Mas antes de começarmos com o conteúdo desse vídeo, claro, eu já gostaria de contar com seu like e também com a sua inscrição aqui no canal. Além disso, não se esqueça de ativar o sininho para poder receber as notificações. É extremamente importante que você se mantenha informado de quando nós teremos vídeos aqui no canal. Agora, falando sobre a trilogia War for Cybertron. Transformers War for Cybertron Trilogy é uma série animada produzida pela Hasbro e pela Rooster Teeth, baseada na linha de brinquedos chamada Transformers War for Cybertron, com a animação da Polygon Pictures, que trabalhou anteriormente na franquia em séries como Transformers Prime e Transformers Robots in Disguise de 2015. F.G. DeSanto atua como showrunner da série, papel esse que desempenhou em partes na trilogia Prime Wars. A série possui a sua própria continuidade distinta, embora seja firmemente enraizada na família da continuidade de Transformers Geração 1, particularmente no desenho original, e também em Beast Wars e, é claro, nos quadrinhos da IDW de 2005 que são bem visíveis aqui nessa produção. O único elemento principal aqui que foi emprestado de outra produção, fora essas que eu mencionei anteriormente, é o próprio conceito do Allspark, que foi enviado de Cybertron pelo Optimus Prime, que é um conceito basicamente emprestado do primeiro filme de Transformers em live action, que foi lançado no ano de 2007. O Allspark aqui representa vários MacGuffins das séries anteriores, como o caso da nova fonte de energia da nave Arca no primeiro episódio de Transformers Geração 1, e a matriz de liderança como sendo o único objeto capaz de destruir o Unicron, que é basicamente um conceito emprestado do primeiro filme de Transformers, que foi lançado em 1986. Fora outros elementos que foram emprestados de outras séries, como Beast Machines e etc. Sobre a primeira temporada, que foi chamada de Transformers Siege, chamada de O Cerco aqui no Brasil, abriu a trilogia com uma premissa interessante. Uma releitura mais sombria, madura e introspectiva da guerra que basicamente moldou a mitologia dos Transformers. E ao contrário de outras tentativas da franquia, isso de fato funciona por aqui na maior parte do tempo. Logo de cara, a série impressiona não só pelo conteúdo, mas também pelo acabamento técnico, talvez o seu maior triunfo. Visualmente, Siege é um espetáculo. A estética, metal desgastado, os cenários arruinados pela guerra e a iluminação áspera ganham outra dimensão. Tudo parece pesado, quebrado, sujo, como se cada arranhão nos personagens contasse parte da história. A animação da Polygon Pictures entrega modelos que possuem excelente expressividade, e a decisão de escanear os brinquedos para construir os designs dos personagens dá um charme adicional para quem acompanha a linha Generations. Mesmo com tropeços nas transformações, às vezes claramente cortadas ou aceleradas, o conjunto funciona bem, mesmo com esse pequeno detalhe sendo um ponto fraquíssimo da série. O som, porém, é onde Siege se destaca de forma mais surpreendente em relação a todas as outras séries. As músicas definem um tom emocional das cenas, os efeitos de impacto são cinematográficos e o retorno de sons clássicos de transformação cria uma camada de nostalgia que não é gratuita, mas bem integrada. Para quem tem um bom sistema de áudio, a série se torna quase tátil. Tiros ecoam, passos de titãs ressoam e o campo de batalha ganha vida, e você ainda pode ouvir o som da chuva atingindo o metal, isso é fantástico. Mas Siege não se sustenta só em técnica. Ela acerta também algo que muitas animações da franquia evitam: personagens que pensam, duvidam e questionam. Afinal, não temos aqui personagens que são apenas lineares, mas que possuem camadas e personalidades bem trabalhadas na maior parte do tempo. O episódio inicial estabelece a guerra com uma clareza que falta em muitas versões anteriores. Logo, entendemos o que está em jogo, quem são os lados e qual é o tom da narrativa. Já o episódio 3 mergulha em dilemas morais, mostrando soldados exaustos, líderes divididos e o peso de lutar por ideais que parecem cada vez mais distantes. Não é sobre Autobots versus Decepticons, é sobre indivíduos tentando lembrar quem eram antes da guerra decidir tudo por eles. E isso é perfeitamente demonstrado através da relação do Ratchet com o Impactor, principalmente quando o próprio Impactor dá um vislumbre de como era o passado em uma conversa com Mirage, mencionando inclusive o sistema de castas de Cybertron. O Optimus Prime de Siege é um dos retratos mais humanos que ele já recebeu. Ainda é idealista, mas agora é falho, inseguro, atormentado pela responsabilidade e pelo fracasso iminente. Ele é teimoso, discute e hesita. Isso
Isso deixa alguns fãs extremamente insatisfeitos pelo costume do Optimus Prime linear que sempre tivemos nas séries anteriores, mas de fato eles tentaram apresentar um líder em evolução, alguém que não surge do nada já sabendo de tudo e tendo a resposta para tudo. Na verdade, isso ajuda a nos situarmos em relação ao estado da guerra, especialmente para os Autobots, que estavam perdendo e estavam sendo obrigados a viver escondidos. Então é claro que cada decisão tomada nesse contexto seria praticamente impossível. Mas sim, eu realmente entendo quem não goste desse Optimus Prime. Tem gente que prefere o Optimus Prime já amadurecido, tanto que o meu Optimus Prime favorito da franquia é o de Fall of Cybertron. O Megatron é igualmente nuançado. A violência está lá, mas também o cansaço, a convicção e a frustração. Ele não age por maldade pura, age por acreditar que não há outro caminho. Os fins justificam os meios para ele. É um tirano que já não sabe onde o sonho inicial terminou e onde o monstro começou. É interessante porque, diferentemente das várias versões anteriores, aqui ele acredita de fato ser necessário para estabelecer uma vida justa em Cybertron. E isso é ótimo para a caracterização do personagem, deixa a relação dele com Optimus ainda mais interessante. E sim, é claro, essa é uma das minhas versões favoritas do Megatron. A temporada também dá espaço real para personagens secundários se destacarem. Impactor, Mirage, Jetfire, Little One, Ratchet, todos possuem dilemas, decisões e conflitos próprios. E Sid tem a coragem rara de mostrar soldados mudando de lado, questionando líderes e confrontando dogmas. Nada disso soa forçado, na verdade soa humano, e acaba dando inclusive mais realismo para a guerra. A própria Little One tem uma personalidade forte que se destaca pela sua discordância frequente com o Optimus, e isso é interessantíssimo. E o melhor de tudo é que esse tipo de questionamento de decisões não se restringe somente a ela, mas se expande para outros como o Ultra Magnus e o Ratchet e até mesmo o próprio Bumblebee. E eu não digo isso somente em relação à liderança do Optimus Prime, já que vemos os Autobots e os Decepticons discordando entre si no geral, o que é muito bom. Isso no final demonstra que os personagens possuem convicções próprias, o que deixa a trama toda mais realista. Além disso, o foco todo no Allspark deixa tudo mais interessante, principalmente porque essa foi a mídia que mais explicou esse artefato para o público, criando uma relação dele com o planeta Cybertron que seria explorada nas temporadas seguintes. E isso é excelente, já que nunca tivemos muitas explicações sobre ele de fato. Claro, Sid não é perfeita. Algumas escolhas de roteiro, como os protocolos de Alpha Trion e certas conveniências narrativas, soam como artificiais. As transformações muitas vezes parecem truncadas, além da ausência de transformações em alguns personagens, o que é lamentável. E eu devo dizer, isso daí acaba proporcionando pra gente algumas cenas bizarras. Outras cenas se demonstram falhas. A cena da morte da Moonracer, por exemplo, tenta ser impactante, mas falha pela execução visual. No final acabou sendo algo cômico. Além disso, alguns personagens acabam ficando ofuscados pela pouca participação na trama. É claro, por ser uma guerra e termos diversos Transformers em tela, isso é algo natural e esperado, mas mesmo assim é meio decepcionante ver Autobots e Decepticons clássicos não tendo tanta participação na trama original. Mesmo assim, Sid acerta bem mais do que erra. Ela captura algo que a franquia às vezes esquece. No caso, Transformers não é apenas explosões e conflitos épicos. Na verdade, nós temos conceitos ideológicos, política e, claro, dilemas éticos sendo enfrentados pelas duas facções. Os diálogos entre o Optimus Prime e o Megatron, assim como a constante tensão entre soldados, mostra que a guerra corroeu ambos os lados, que ninguém ali é totalmente herói ou totalmente vilão, e isso daí é um ponto interessantíssimo que foi apresentado em Transformers Siege. Agora, falando sobre Transformers Earthrise, a segunda parte da trilogia Transformers Earthrise acaba tentando expandir aquilo que foi apresentado em Siege, mas acaba tropeçando e muito, principalmente na forma como ela retrata o próprio Optimus Prime. Aqui o personagem parece extremamente confuso, carregando uma culpa quase que paralisante. Em vez de um líder firme com convicções claras, vemos alguém que passa boa parte da jornada questionando e se desculpando por suas decisões, especialmente pela retirada do Allspark e pela consequente morte lenta de Cybertron. Essa falta de segurança constante cria uma inconsistência estranha, como se o Optimus não soubesse mais quem é ou por que está lutando. Visualmente continua impecável. A estética do metal desgastado, luzes difusas e danos físicos mais evidentes funciona bem demais nessa fase da história, especialmente quando vemos Cybertron literalmente desmoronando sem energia. Mesmo que a animação agora conte com ainda menos transformações, a direção de arte é tão forte que muitas cenas conseguem carregar peso só pela composição, e isso é especialmente visível na Cybertron apocalíptica que nos é apresentada, com toda aquela atmosfera esverdeada, como se o planeta realmente estivesse morrendo. E justamente por conta disso, o que realmente brilha em Earthrise não é a trama espacial, é Cybertron. Todas as cenas com a Little One, Chromia, Jetfire e Red Alert tentando resgatar sobreviventes são o ponto mais forte da temporada. A situação no planeta está cada vez mais desesperadora, e isso faz com que
que os Decepticons tomem decisões cada vez mais brutais. Megatron passa a assassinar seus próprios soldados para conseguir mais Energon e posteriormente abandona Cybertron, algo que já revela o quanto ele está perdendo qualquer noção moral, deixando o personagem beirando a insanidade. Enquanto isso, Shockwave trabalha nas sombras, criando práticas sombrias e avançando seus próprios interesses, o que é uma forma interessantíssima de explorar o personagem, embora não tenha sido tão evidenciada quanto deveria. Toda essa parte intensa, cheia de personalidade, e torna muito frustrante perceber que não é nela que a temporada concentra sua maior aposta. No espaço, o ritmo começa a vacilar, especialmente pela inclusão dos piratas espaciais liderados por Double Dealer. Eles até poderiam acrescentar algo interessante, mas acabam sendo rasos, pouco explorados e jogados na trama mais por necessidade de merchandising do que por relevância narrativa. O mesmo acontece com o arco dos Quintessons. Visualmente interessante, mas completamente vazio. É legal pelo menos ver que eles têm personalidades divergentes, brigam entre si e não funcionam como uma entidade única, algo nunca explorado na franquia. Mas quando Odysseus retorna no final controlando o Double Dealer, a construção simplesmente não se sustenta. Falta motivação, falta propósito. O arco não chega a lugar nenhum, e o que parecia ser uma virada promissora acaba vazio. Os Quintessons falam a todo momento que precisam dos Autobots, mas nós nunca sabemos o porquê, isso não é explorado. Eles aqui são retratados da seguinte forma: eles aparecem, não fazem nada e somem sem deixar impacto algum. É, na minha opinião, o ponto mais fraco de toda a trilogia. Depois disso, a história segue para a estação espacial, um segmento que dura bem mais do que deveria, mas que pelo menos aprofunda a relação entre o Optimus Prime e o Megatron. É aqui que vemos de um lado o remorso exagerado de Optimus voltando a incomodar e do outro um Megatron em seu auge. Todas as conversas entre eles são cheias de tensão e o Megatron brilha ao manipular emocionalmente o antigo amigo, relembrando o passado, compartilhando e jogando toda a culpa em suas decisões. Ele é calculista, inteligente e cruel, e ao mesmo tempo profundamente marcado pela própria história. O diálogo dele com a cabeça moribunda do Ultra Magnus no início da temporada já mostrava um personagem insano, e Earthrise só aprofunda essa espiral de loucura com o passar do tempo. Quando chegamos ao episódio 5, Earthrise finalmente tenta dar um peso maior à jornada dos dois líderes. Skylynx surge como uma figura quase mítica, oferecendo ao Optimus Prime não apenas conselhos, mas um motivo para continuar lutando. Skylynx tenta reacender em Optimus a convicção que ele parece ter perdido, lembrando-o de que o papel dele sempre foi conduzir os Autobots e não se afogar em culpa. Do outro lado, Megatron recebe sua própria motivação, mas de uma forma muito mais sombria. Galvatron aparece manipulando o passado em favor do seu próprio futuro, direcionando o Megatron a uma trilha que na temporada seguinte vai revelar um propósito maior ligado ao Unicron. Enquanto isso, Bumblebee segue crescendo. Desde Siege ele vem ganhando cada vez mais destaque, mas aqui é o ponto de virada. Ele assume de verdade o papel de Autobot, tendo uma evolução visível de personalidade e ao longo da temporada evolui até se tornar o segundo em comando. É uma progressão natural, muito mais bem desenvolvida do que a de vários personagens principais, inclusive o próprio Optimus Prime. E não dá pra ignorar o Starscream, que continua brilhando como o conspirador clássico que sempre foi. Cruel, covarde, manipulador, tudo nele funciona. Ele trama nas sombras, desafia o Megatron de forma indireta e mantém exatamente aquela essência venenosa que o tornou tão querido em outras encarnações. A série acerta muito na sua construção desde a primeira temporada. Em Earthrise ele está no ponto perfeito entre ameaça e oportunismo. Enquanto o Megatron está longe, Shockwave assume o controle das operações no planeta. E nesse ponto ele volta a ser aquele cientista manipulador e frio. Suas decisões são tão extremas que beiram o genocídio. Cybertron sem Energon vira um campo de execução silenciosa. E isso dá uma gravidade enorme para a história, porque pela primeira vez na trilogia, o espectador realmente sente o peso das consequências de uma guerra. As invasões lideradas pela Little One funcionam muito bem, sempre com aquela sensação de última missão. E quando o arco chega ao fim, a série toma uma decisão ousada. Ela mata todo mundo em Cybertron. A explosão na base Decepticon é tão abrupta quanto impactante, engolindo não somente a equipe da Little One, mas dando a entender que até o próprio Shockwave foi destruído junto. E isso pra mim é um problema, já que o Shockwave tinha muito mais potencial para render conflitos na temporada seguinte, e seu desaparecimento tão repentino acaba soando anticlimático. Mas sobre os Autobots de Cybertron, realmente foi um impacto muito forte no telespectador. O episódio 6 culmina no confronto direto entre o Optimus e o Megatron, e é aí que aparece um dos maiores problemas da temporada. Durante a luta, o Optimus oscila entre querer pôr um fim definitivo no Megatron e no momento seguinte pedir perdão. Essa inconsistência quebra completamente a construção emocional do personagem. Ele parece dividido entre duas versões de si mesmo, o líder determinado e o soldado arrependido. E essa oscilação constante se torna cansativa, enfraquecendo o impacto dramático da cena. No fim das contas, Earthrise é um misto de altos e baixos.
brilha fortíssimo em Cybertron, tropeça no espaço e perde a mão em vários arcos secundários. Mas, quando acerta, especialmente tanto em Cybertron quanto no desenvolvimento do Megatron e no vislumbre do passado e futuro dos dois líderes, entrega momentos verdadeiramente memoráveis. Sobre Transformers Kingdom, a chegada dos Maximals e dos Predacons na Terra é o ponto de impacto de Transformers Kingdom, que aqui no Brasil foi chamado de Transformers: O Reino. Logo de cara, a temporada estabelece um contraste muito bom entre as duas facções do futuro. Enquanto os Maximals tratam os Autobots com certa desconfiança e até agressividade, os Predacons se demonstram surpreendentemente agradáveis aos Decepticons, especialmente por causa da admiração quase que reverencial que o Megatron Predacon tem pelo Megatron original. Essa dinâmica cria tensões divertidas e inesperadas e ao mesmo tempo expande o universo da série. Outro ponto forte é como Kingdom finalmente explora de verdade o que o Allspark é e qual a sua relação com Cybertron. A temporada deixa claro que os dois existem em simbiose. Sem o Allspark, Cybertron morre, e sem Cybertron, o Allspark também perece. Isso cria um senso de urgência real e coloca o Optimus Prime em um dos seus melhores momentos na trilogia. Aqui, ele finalmente abandona a inconsistência da temporada passada e se torna um líder mais centrado, mais decidido, embora ainda não seja perfeito. Em paralelo, Megatron mergulha ainda mais na loucura, influenciado pelo disco dourado, que ganha um papel maior na trama. Isso se torna muito divertido quando a sua loucura é extremamente evidenciada, com ele falando sozinho e tendo alucinações. Os personagens novos também têm seus destaques. Entre os Predacons, Black Arachnia brilha e influencia o arco de Starscream. Já o Megatron Predacon, apesar de mais juvenil e imaturo do que sua versão de Beast Wars, não chega a ser uma interpretação ruim, só diferente, apesar de poder decepcionar os fãs mais ferrenhos da versão original. Mas mesmo assim, ele respeita e muito o conceito original de Beast Wars. Do lado dos Maximals, o Optimus Primal e a Razor são carismáticos e ajudam a manter o ritmo da história, conduzindo os Autobots e unindo as equipes. A Razor, em especial, aqui é a minha Maximal favorita. Apesar de toda a empolgação que a chegada dos Maximals e Predacons traz, existe um ponto negativo que prejudica bastante a temporada. Enquanto os novos personagens têm destaque em sua maioria, muitos Autobots e Decepticons simplesmente desaparecem dentro da narrativa. Personagens que já vinham sendo pouco aproveitados na temporada anterior, como Prowl, Ironhide e Hound, agora se tornam quase figurantes, sem qualquer relevância real. O foco fica quase inteiramente em Optimus Prime, Bumblebee, RC e, em menor escala, Ratchet e Wheeljack, o que deixa muito pouco espaço para aqueles que já tinham conquistado o público anteriormente, como Mirage e Sideswipe, especialmente pelas suas participações mais presentes na primeira temporada. Do lado dos Decepticons, a situação é semelhante. Astro Train, Thundercracker e até o icônico Soundwave mal têm algum impacto na história. E isso fica ainda mais evidente em Kingdom. O problema é que, ao mesmo tempo em que os antigos não são desenvolvidos, muitos dos novos também acabam ofuscados, como Cheetor, Tigertron e Headtrap, que entram na trama sem receber o espaço necessário para brilhar. O resultado é uma temporada com ótimas ideias, mas com um elenco grande demais para o tempo reduzido. E isso inevitavelmente deixa a sensação de desperdício. Mas para os personagens clássicos, Starscream ganha um arco surpreendentemente bom, deixando de lado a parte do egoísmo típico e demonstrando preocupação genuína com o futuro dos Transformers. Tudo motivado pelo medo do Unicron através de uma visão do disco dourado, que foi muito legal. Bumblebee tem menos destaque no início da temporada, mas evolui o suficiente para ter um papel importante no episódio final, até mesmo orientando o Optimus, se tornando uma peça-chave para a restauração de Cybertron. Na verdade, é muito legal acompanhar todo o amadurecimento do Bumblebee enquanto Autobot no decorrer da série. Na minha opinião, ele se tornou um baita de um segundo comando e até certo ponto muito mais consistente do que o próprio desenvolvimento do Optimus Prime, que tem suas diversas problemáticas. Um dos momentos mais legais dessa temporada é ver os Autobots e os Maximals lutando lado a lado, assim como Decepticons e Predacons unindo forças quando a situação exige. Essas alianças criam cenas de batalha muito boas, tendo em vista que esse não foi exatamente o ponto forte da trilogia. E tudo isso culmina em um dos momentos mais memoráveis de Kingdom, a transformação da Arca em um Titan. É uma revelação inesperada, não apenas pelo espetáculo visual, mas pela própria ideia de que a nave que acompanhou os Autobots por toda a trilogia se tornou, ou de fato sempre foi, um Titan adormecido. Outro elemento importante nessa temporada é a presença do Galvatron e do Nemesis Prime, que funcionam quase como sombras do futuro, versões corrompidas e desesperadas dos líderes que já conhecemos. O Galvatron aqui é retratado como alguém que tenta, de qualquer maneira,
quer alterar seu destino trágico. Ele sabe que está preso ao Unicron e luta contra isso. Já o Nemesis Prime é a face mais sombria do Optimus, uma distorção completa do líder nobre que ele deveria ser, alguém que perdeu tudo, inclusive sua própria identidade. A série usa os dois não apenas como ameaças, mas como avisos do que o Optimus e o Megatron poderiam se tornar caso continuassem presos aos próprios erros. Essa dualidade deixa toda a temporada com um peso maior e reforça a sensação de que o futuro está sempre à beira do colapso. Toda a jornada na Terra culmina no confronto final, na derrota dos Decepticons e no retorno à devastada Cybertron. A temporada também entrega momentos emocionantes, como o excelente arco do Dinobot. Sua morte, embora menos impactante do que em Beast Wars por conta do pouco tempo de tela, ainda assim carrega um peso para quem já tem um vínculo com o personagem. Ao chegar em Cybertron, a série abraça de vez o tom dramático. O planeta tá morto, sem vida, sem energia, apenas ruínas. O impacto aumenta quando vemos o corpo congelado de Elira One, um choque tanto para o público quanto para o próprio Optimus Prime. A presença do Nemesis Prime e do Galvatron no confronto final também adiciona mais tensão nesse momento, especialmente pelo desejo deles de obter o Allspark para se libertar do controle do Unicron. E claro, não tem como ignorar um dos momentos mais simbólicos da temporada, a aparição dos espíritos dos Transformers que morreram ao longo da trilogia. Elira One, Ultra Magnus, Jetfire, Chromia e tantos outros surgem como ecos de Cybertron, como fragmentos preservados pelo próprio Allspark. A cena funciona tanto como fanservice como um lembrete do preço da guerra, mostrando que aquelas perdas ainda moldam o destino do planeta. E é justamente a força coletiva desses ecos que impede o Nemesis Prime e o Galvatron, uma espécie de resistência final daqueles que já sacrificaram tudo. É bem bonito e bastante simbólico. O momento em que Little One aparece diante de Optimus em forma espiritual é talvez o ponto mais emocional da trilogia. Não é uma despedida melodramática, mas uma confirmação silenciosa de que ele finalmente entendeu o peso de suas escolhas. E é ótimo como ela reforça que as escolhas tomadas na primeira temporada realmente eram impossíveis, dado o contexto que os Autobots enfrentavam. No final das contas, a trilogia War for Cybertron acaba se consolidando como uma das experiências visuais mais fantásticas da franquia Transformers no mundo das séries. Na minha opinião pessoal, graficamente essa é a série mais bonita que nós temos até os dias de hoje. O nível de detalhe aplicado nos modelos, nos cenários e na iluminação é absurdo. Cada arranhão na armadura, cada reflexo metálico, cada feixe de luz atravessando a névoa de um planeta destruído transmite aconchego, peso e história. Cybertron especialmente nunca pareceu tão real e tão viva, ou tão morta, dependendo do contexto. A devastação causada pela guerra é retratada de maneira crua, densa e palpável. Você sente o silêncio do planeta, sente o impacto das escolhas. E isso só é possível porque o visual trabalha como parte da narrativa, não apenas como pano de fundo. A trilha sonora complementa essa direção artística de forma magnífica. São músicas originais, variadas e carregadas de emoção. Nada repetitivo ou emocional, na verdade ela dá um contexto pra série que é muito interessante e seu estilo metálico traz muita personalidade pra essa série. É uma trilha sonora que não serve apenas pra poder tapar o vazio do silêncio, mas sim pra poder elevar a história. Ela faz parte do contexto. Ela serve pra poder gerar momentos verdadeiramente épicos. Então ela torna momentos específicos da série como inesquecíveis, porque ela faz parte da narrativa. Agora, falando da dublagem, a dublagem brasileira merece um destaque especial. Ao contrário da versão original, que foi muito criticada, a versão brasileira é fantástica. Inclusive, nós temos aí vários dubladores que já apareceram nos filmes, como o caso do Ironhide, que é dublado pelo Duda Espinosa nos filmes de Transformers. Aqui também é ele quem dá a sua voz ao Ironhide. O Optimus Prime, que é dublado pelo Guilherme Briggs nos filmes, também é dublado pelo Guilherme Briggs aqui. O Guilherme Lopes, que nos filmes de Transformers dubla o Dropkick e o próprio Unicron de Transformers O Despertar das Feras, e no mundo das séries animadas dubla o Optimus Primal em Transformers Beast Wars. Aqui ele dublou o Megatron e realmente nos proporcionou um trabalho incrível. A dubladora Amanda Manso, que nessa série dubla tanto a Chromia quanto a Black Arachnia, nos filmes dubla a personagem Charlie do filme do Bumblebee. Realmente nós temos um elenco incrível aqui. Outro mérito dessa trilogia é resgatar para a franquia personagens que nunca tiveram tanto brilho no mundo das séries. Elira One, por exemplo, nunca teve um espaço tão grande e tão significativo quanto teve aqui. Jetfire, que costumava existir à margem do protagonismo, ganha um dos melhores arcos de toda a trilogia. Impactor, um personagem de destaque dos quadrinhos da IDW, foi usado para dar camadas aos conflitos entre os Autobots e os Decepticons, demonstrando as desigualdades do antigo sistema vigente e, posteriormente, se aliando aos próprios Autobots, já que os personagens nessa série tendem a questionar a situação em que estão inseridos, o que dá ainda mais profundidade para a história e para as relações entre os Cybertronianos. Até mesmo Barricade, finalmente aparecendo em uma série animada, tá marcando presença aqui, mesmo não sendo exatamente um personagem central
central, mas é legal ver um personagem querido 2 filmes em uma série, e aparecendo de forma inclusive recorrente. E claro, todo o retorno dos personagens de Beast Wars foi um presente aos fãs antigos, e ao mesmo tempo, uma porta de entrada para os fãs novos. Primal, Razor, Black Arachnia, Dinobot, todos eles foram apresentados de forma acessível, respeitosa e suficientemente interessante para despertar curiosidade em quem nunca viu a série original. E talvez o aspecto mais valioso dessa trilogia seja como ela serve de porta de entrada para quem não conhece a franquia Transformers. Ela explica quem são os Autobots, quem são os Decepticons, apresentam origens para o conflito entre essas duas facções, apresentam o planeta Cybertron, dão uma visão melhor caracterizada entre a relação do Optimus Prime e do Megatron, e o mais importante de tudo, é claro, dado o contexto, mostra que a guerra de Cybertron não é preto no branco, ela tem nuances e isso é muito importante para a história de Transformers. A trilogia dá o primeiro passo para quem tá entrando no universo de Transformers agora, principalmente se considerarmos que cada temporada possui apenas 6 episódios de 22 minutos, então você não precisa assistir uma série de 50 episódios para poder entender a franquia, basta assistir uma em modelo de filme praticamente. Mas claro, nem tudo são flores. A série tem problemas que não podem ser ignorados, como eu mencionei aqui anteriormente, e um dos principais, na minha opinião, é a questão da ação. As lutas, apesar da beleza visual, têm coreografias limitadas e movimentos travados, como se os Transformers fossem bonecos articulados sendo empurrados um contra o outro. Para alguns fãs, isso até tem um charme nostálgico, porque parece que temos literalmente figuras de ação ganhando vida, e particularmente eu gosto desse visual deles parecendo brinquedo, embora não aprecie a ação dessa série. E como coreografia, a série realmente é extremamente fraca. Os tiros também seguem aquela lógica seletiva clássica da franquia Transformers. Às vezes são mortais, às vezes não fazem cócegas, e isso cria inconsistências difíceis de ignorar, especialmente em momentos tensos. Outro problema sério é o desperdício narrativo, principalmente em Earthrise. Muitos conceitos interessantes são apresentados: Double Dealers, seus piratas espaciais, os Quintessons, a separação mental deles, a rebelião da raça do Scorponok, mas quase nada disso é realmente desenvolvido. São ideias excelentes que chegam, brilham por um segundo e vão embora sem impacto real na jornada. Parece uma temporada que precisava de mais episódios, mais tempo, mais espaço para respirar, ou, ao menos, uma boa condução, já que há momentos onde simplesmente a temporada para e perde tempo, o que faz de Earthrise a temporada mais fraca da trilogia. Essa limitação de tempo, na verdade, afeta a trilogia como um todo. Com apenas 18 episódios no total e um universo enorme para poder explorar, é natural, infelizmente, que muitos personagens acabem sem desenvolvimento. O resultado é que clássicos queridos dos fãs como Sideswipe, Hound, Prowl, Ironhide, Soundwave, Thundercracker e tantos outros acabam relegados ao fundo do palco, aparecendo mais como memória visual do que como peças da história, embora tenhamos tido boas representações de personagens secundários como o Mirage, a Chromia e o Red Alert. Não chega a ser ofensivo, mas é um desperdício notar o potencial que alguns deles tinham e como ficaram em segundo plano. A primeira temporada até consegue dar uma certa presença plausível para eles, mas a segunda temporada os ignora e a terceira acaba por piorar a situação com a adição dos Maximals e dos Predacons. Ainda assim, mesmo com esses tropeços, War for Cybertron entrega algo raro para Transformers, uma trilogia coesa, visualmente espetacular, emocionalmente consistente e que respeita tanto a história antiga quanto os novos caminhos que a franquia pode trilhar. Ela honra personagens clássicos, resgata figuras esquecidas, reimagina a guerra de Cybertron e ainda introduz Beast Wars de uma forma acessível e empolgante. É uma trilogia que entende o espírito da franquia, e por isso mesmo serve como porta de entrada para novos fãs de Transformers e, claro, um presente especial para aqueles que já acompanham a franquia há muitos anos. Bom pessoal, basicamente esse foi o vídeo e eu gostaria de saber a opinião de vocês aqui nos comentários. O que vocês acham da trilogia War for Cybertron? Enfim, deixem o seu like caso vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal para mais vídeos como este e, claro, ative o sininho para poder receber as notificações. É extremamente importante que você se mantenha informado de quando nós teremos vídeos aqui no canal. No mais é isso pessoal, valeu e falou!